E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, o seu programa de informação, através de comentários, entrevistas e análise política. Falo ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e apresento o programa com Rômulus Maia, que está em Berna, capital da Suíça. Rômulus, bom dia, estamos num frio danado aqui, hein? Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos acompanhando nessa quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2018, quinta-feira da geopolítica. Vamos ter hoje tanto o professor Lejane Mirhan como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Lejane Mirhan vai falar da Arábia Saudita. Ele propôs o tema Arábia Saudita, protetorado estadunidense no Oriente Médio, e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães vai fazer a tradicional revisão dele dos temas da atualidade no Brasil, na América Latina e no mundo. Um programa muito bom, Wellington Calazans. Mas a gente conversava aqui antes de entrar no ar de uma certa frustração nossa, né? A gente teve aqui ontem um programa, modéstia à parte, excelente com o Paulão, tratando da entrega do pré-sal que vai se aprofundar amanhã em mais um leilão, primeiro sobre o regime Bolsonaro, entregando o filé mignon do pré-sal para as companhias estrangeiras, muitas delas inclusive estatais de países estrangeiros, e ninguém na blogosfera está falando sobre isso, nenhuma liderança política da suposta esquerda, aliás, suposta liderança política da suposta esquerda brasileira está falando sobre isso. Tá todo mundo, até políticos que a gente tem como referência, estão falando do liquidificador do Onyx Lorenzoni. Ou Wellington Calazans, só falta eles trocarem receita de bolo, né? Daquelas que bate no liquidificador, começar a falar de batedeira também, não é isso? Olha, essa parte da receita já foi usada na ditadura de 64. Então, eles agora estão discutindo a modernização dos eletrodomésticos para a produção de bolo nessa censura, nessa autocensura por conveniência de quem está dentro de um esquema grandão e foi cooptado aí pelo capital financeiro. Para quem foi cooptado pelo capital financeiro, para quem está com medo, para quem está com o rabo preso, existem várias modalidades aí nesse time de entreguistas. Então, discutir liquidificador, se ele mata, se ele não mata. Quantas pessoas tem sites que levaram tão a sério, que fizeram infográficos? Quantas pessoas morreram por causa de liquidificador no mundo? Eu realmente quero dizer a vocês que vão procurar o que fazer, podem falar mal do Duplo Expresso, o tanto que vocês quiserem, ou não falar, né? Porque vocês às vezes tentam evitar citar esse nome que incomoda tanto, Duplo Expresso, mas a gente vai ficar repetindo. Ontem a gente fez um ano, a gente é tão centrado no nosso próprio umbigo que a gente esqueceu do aniversário de um ano do Duplo Expresso, pra vocês terem uma ideia, não é? Então, o Duplo Expresso começou há um ano, ontem fez um ano. Eu só lembrei disso na hora da gravação do Drops. Durante o Drops, quando eu fui olhar a data, porque eu sempre falo a data na abertura do Drops, e aí eu lembrei, pô, aniversário do Duplo Expresso, nem lembrei disso aqui, como é que pode? Durante a gravação, surpreendi Rômulus, Carlos Krebs, York, a equipe toda. Ninguém lembrou, porque a gente não tem tempo para ficar pensando na nossa vaidade, ao contrário do que dizem por aí. Entendeu? Que a gente estava com o Paulão aqui ontem falando sobre pré-sal. Paulão, uma pessoa especializada demais na área do petróleo. Super preocupado, frustrado de certa forma, como eu, como você que ama o Brasil, que está me assistindo. Então, uma pessoa, não me lembro quem, me perguntou lá no Twitter, Wellington, como é que a gente vai montar essa esquerda de verdade? Aí eu falei assim, olha, vocês sabendo que não temos esquerda, somando comigo e com mais alguns, já estamos formando. A primeira consciência de que a gente não tem a esquerda. Depois é discutir o que é essa esquerda. Na minha esquerda tem que incluir o paredão. Na minha esquerda tem que incluir o paredão. Crime lesa pátria não pode ser perdoado, porque são gerações que estão sendo comprometidas. São milhões de pessoas que estão sendo jogadas na miséria, na fome, no abandono. Crianças que esses canalhas que são pastores de falsas igrejas, que são aceitam cheque, cartão de crédito, aceitam qualquer coisa, não é? Eles falam de aborto, mas estão cagando e andando para a criança que nasce na miséria ou que nasce e morre logo em seguida por fome, abandono do Estado. Esses políticos que a vida inteira foram banhados de privilégios do Estado, esses militares que assumiram o poder junto com Bolsonaro, que são banhados de privilégios do Estado,
ficam falando que o povo brasileiro é viciado em Estado. O povo brasileiro é carente de Estado. Não existe um único país do mundo que deu certo onde o Estado não seja forte. Um único país. E não venham dizer que os Estados Unidos da América são exemplo de nada, não. A miséria lá que as televisões norte-americanas escondem e que os vira-latas que vão para lá, para Disneylândia, apertar mão de rato, ao invés de irem para Brasília para matar rato de verdade, escondem também. Aliás, porque nem veem, ficam lá presos em Orlando ou em Miami, ali, né, na praia de Miami, Miami Beach. Então, a gente tem que falar sobre coisa séria, minha gente. Quando eu falo, e vinha falando isso desde o ano passado, que o Brasil caminha para ser o Congo democrático, com todo respeito ao Congo, mas é uma bagunça generalizada, são vários grupos brigando internamente e o estrangeiro roubando as riquezas, e é isso que vão transformar o Brasil. É por isso que estão liberando ou facilitando o acesso às armas, que também é uma discussão idiota. Cidadão de bem não vai querer andar armado, não. Ao contrário do que dizem esses políticos cretinos que estão aí. O que eles estão fazendo é plantando argumentos para o futuro. Quando a violência estourar por falta de emprego, pelo abandono do Estado, pelas mentiras que estão lhe contando hoje e pela falta de debate sobre o que realmente importa, eles vão dizer que foi o acesso facilitado das armas, que na verdade não constituiu em absolutamente nada de diferente. Maria Eduarda Freire, inclusive, postou um texto muito bom no Facebook dela explicando isso. Não vai mudar quase nada, já é assim. Eu, por exemplo, jamais compraria uma arma. Agora, se a esquerda, que não existe, quisesse mostrar que era esquerda, ao invés de ficar chorando com o que a caneta de um imbecil faz, né, porque ele não faz, ele obedece às verdadeiras ordens, nesse caso, para ganhar a comissão da Taurus, armaria todo mundo, manda os militantes, todo mundo comprar, porque somando os militantes que têm, de certa forma, pelo menos obediência, não tem consciência política, não é porque são militontos mesmo. Somando os militontos com aqueles que vão comprar arma agora, enganados e vão ficar revoltados com o abandono, porque vão perceber que entraram numa mentira, porque a arma não bota comida na mesa, não dá escola ao filho, não dá nada ao filho. Aí você forma um exército e bota essa galera para correr. Que tal? Não é? Ao invés de ficar falando de liquidificador de onix, de azul e rosa, de civilização contra barbárie. É frouxidão contra entreguismo. Essa é a luta do Brasil. Frouxos contra entreguistas. Aí, meu irmão, quem se lasca é o povo. Está entre duas porcarias, não tem escolha. Por isso que tem que sair da gente. O poder emana do povo. E vai surgir, porque não existe vácuo na política, Rômulo. É isso aí, Wellington Calazans. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo está partilha dessa sua revolta e dessa sua frustração diante do quadro que a gente entrega, não só do entreguismo, mas como você muito bem colocou, da frouxidão. Essa é a verdadeira polarização brasileira, olha a polarização política. Entreguistas versus frouxos, é isso que a gente está observando. Então todos, parece que eles estão esperando, eles estão esperando a nova isca ser lançada. Agora é o azul rosa, agora é o liquidificador, para todo mundo ir atrás e ficar fazendo hashtag esquerda meme, né? É incrível, isso é lamentável, a gente vê as lideranças políticas hoje, ontem, todas falando de liquidificador em vez de falar de pré-sal, em vez de falar de outros temas que são relevantes e que estão sendo mascarados. O Wellington, a Maria Eduarda Freire observou no Twitter também, ela pegou um thread, né, uma sequência de tweets do site jurídico J com o condensado da entrevista que o Sérgio Moro concedeu à Globo News. E lá pelo meio ele fala exatamente que o governo vai tentar apelar para essas pautas mais do que popularescas, para mascarar as reformas impopulares, que são Previdência, por exemplo. O Wellington, ele fala textualmente o que a gente vem avisando que era o plano já há 2 anos, falando essa questão do identitarismo e tal, não sei o quê, que é para contrabandear, é o cavalo de Troia, né? Vem essa história, é ideologia de gênero, é kit gay, é combate à corrupção, isso aqui e tal. E aí, lá dentro, colocar o neoliberalismo. Pois o Sérgio Moro assumiu, ele admitiu, ele assinou, foi lá na Globo News e falou assim, não, a gente tem que fazer algumas reformas legislativas populares, e de repente nesse bojo entra essa questão das armas, para depois poder colocar as impopulares, ou ao mesmo tempo, enquanto as pessoas não se dão conta. Então, assim, eles estão falando isso e
as nossas supostas lideranças políticas estão trabalhando junto com eles para desviar o debate da Previdência, que é o que o Sérgio Moro disse, que está sendo contrabandeado. Então é muito revoltante isso. Você falava aí ontem que a gente esqueceu, né? Realmente, o pessoal fala, né, da nossa vaidade, a gente até esqueceu do aniversário de 1 ano do site no ar, a gente completou no dia 16 de janeiro, ontem, a gente completou 1 ano do Duplo Expresso aqui no ar, nem parece. Eu tenho certeza que cada expressionauta que está nos assistindo do outro lado tem a sensação que foi uma década, pra gente também, parece que foi uma década de trabalho, de tão intenso que foram os últimos 12 meses trabalhando aqui, mas a gente, mesmo sem ter planejado, a gente ganhou 2 presentes relevantíssimos na semana que a gente completou 1 ano. O primeiro foi o programa que vai ao ar nas TVs escandinavas, na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca e na Islândia, ter sido dobrado na sua duração. Então ficamos muito felizes com essa informação que tivemos no início da semana. E na véspera do aniversário, nós sermos contactados por aquela equipe jornalística investigativa do programa de televisão líder de audiência sobre política em um dos mais importantes países da Europa, falando que eles vão dar sequência a uma das denúncias fundamentais, uma daquelas denúncias que abalaram o jogo ao longo dos últimos 12, 13, 14 meses. Aí, uma das denúncias bomba do Duplo Expresso, como a gente falou ontem, ninguém no Brasil quis tocar nisso, mas essa equipe multipremiada e líder de audiência vai atrás dessa denúncia. Então, esses 2 presentes nos realizam muito, mostram que nossos esforços não são em vão. E é isso que você está falando, Wellington, da gente assim, ir para o trabalho de base. Então, pessoal, como é que constrói a esquerda? É isso, é debatendo. Eu fico muito feliz, Wellington, cada vez que vem um novo telequete, um novo chamariz, e vem aquele já uma boa galera nas redes sociais falando, gente, isso é o diversionismo da vez, para com isso, metendo pau nos políticos, nas supostas lideranças de esquerda que vão lá, né, compartilhar meme em Twitter e tal. Então, é assim, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, a nossa missão de mosca na sopa. Eu fico realizado de ver que tem muita gente já nessa pegada. Você vê que essa história do azul e do rosa teve um potencial destrutivo muito menor do que era para ter, porque cada um começou a botar meme de azul e rosa, levava pau nos comentários do pessoal falando, eu quero saber da comida da mesa, eu quero saber do pré-sal, eu quero saber da invasão americana no Brasil. Então, assim, vai aumentar, porque isso é boca a boca, vai passando aí, vai cada vez ficar mais difícil. A gente veio aqui para acabar com esse conforto dos frouxos, Wellington Calazans, não só para incomodar os entreguistas, mas também para acabar com essa zona de conforto dos frouxos. A única forma de incomodar os entreguistas é eliminando da nossa trincheira os falsos aliados. Primeiro, para você vencer uma guerra, você precisa conhecer a si mesmo. Então, esse trabalho de 1 ano do Duplo Expresso tem sido de revelar que na nossa trincheira tem falso, tem inimigo infiltrado, porque em toda guerra tem inimigo infiltrado. Tá? A primeira ação é essa. A segunda ação é dividir o campo do inimigo. Essa será a nossa segunda ação. E temos que fazer isso de forma inteligente. São estratégias de guerra que eu vou aplicar porque estudei isso, apliquei isso em guerra real, certo? Não estou brincando, não é o UOL, assim, de cartinha ou no videogame, não. Certo? E vou usar. Rômulo é muito inteligente e gosta de brincar também de guerra. Isso é bom. Temos um Felipe Quintas, que é genial. Temos uma Maria Eduarda Freire, que é genial. Temos uma Maria Lúcia Fatorelli, que é genial. Pessoas que saem da teoria e que partem para jugular. Certo? Porque eu vou dizer uma coisa a você, viu, que está me assistindo aí agora. Sendo consolidada, a publicação da qual Rômulo fez referência, aí a gente vai desmoralizar muita gente. Vocês podem ter certeza. E não importa se é do aparente lado nosso, né? Porque se ele é falso, infiltrado, não é do nosso lado. Não tenho culpa. Ou se é do outro lado. Se for do outro lado, a gente pisa sem piedade, não é? No estilo São Jorge, aí joga a espada para garantir que o dragão está morto. Tá?
Então, não vamos ter piedade, porque eles não estão tendo. É autodefesa. Defesa pessoal. Nesse caso aí é defesa coletiva, mas é cada um defendendo o seu. Eles partiram para o genocídio contra o pobre, contra o povo. Eles vão transformar a classe média em pobre e eles vão criar no Brasil uma discrepância jamais vista de forma tão, assim, simples de ser visto, certo? A Globo conseguiu esconder com as novelas muito do que é a pobreza no Brasil. Mostrava sempre o pobre lá, todo feliz, etc. E muita gente repetindo até frases ditas em novelas, fingiam estar felizes. Muita gente fingia, perdão, estar feliz. Mas isso acabou. A dureza da vida não permite mais isso. E eles não estão de brincadeira. Aposentadoria não vai ter. Carteira assinada, acabou. Vão acabar a justiça do trabalho. Vão acabar. Isso significa, numa forma educada, que a escravatura voltou. Se você não tem leis que regulam o trabalho, você é escravo. Porque nem todo mundo tem a vocação de ser uma CNPJ, uma empresa, uma microempresa. Existem pessoas que são ótimas, são bons profissionais, mas que precisam receber orientações. Não são empreendedores. Essa coisa do empreendedorismo, isso é papo de liberal, certo? Para terceirizar tudo e não ter compromisso com nada, e daqui a pouco você está pagando para trabalhar, como já está acontecendo. Então, nós precisamos, Rômulus, falar muito sobre essa questão trabalhista. Quem aqui viu a CUT mover uma palha para evitar esse cenário de terra arrasada, camarada, que está aí? Quem viu? Ninguém. Eu não estou falando de micareta, não. Encher de bandeira vermelha, subir no caminhão. Não é isso. Até a bandeira da CUT, da vida da CUT, foi acabar com a contribuição sindical. Ou seja, acabar com os sindicatos. Acabar com o poder de resistência do trabalhador. Essa foi a bandeira da CUT e do PT. Quando Lula foi lá pedir desculpas no túmulo de Getúlio Vargas, aí ele acendeu a luz vermelha do outro lado e foi para a cadeia. Que é proibido falar em Getúlio Vargas no Brasil, minha gente. Porque ele pensou no Brasil, ele foi sobretudo no primeiro governo dele, foi um ditador. Isso não, dentro dos moldes do que é democracia, ele foi. Mas já pensou se a gente tivesse um ditador hoje lutando para defender o pré-sal? O nióbio, eu iria amar esse ditador. Não é? Porque Saddam Hussein segurou a onda do Iraque, evitou guerras internas. Os direitos internos eram muito maiores na época de Saddam. Ele era um ditador. Agora, e hoje é o quê? O Iraque é o quê? Ninguém sabe o que é aquilo. Anarquia total. A Líbia de Gaddafi segurou a Líbia. Tinha a melhor qualidade de educação do continente africano. Gaddafi defendeu os interesses daquele povo. Lutou para que o petróleo fosse dele. Onde foi que Gaddafi errou? Disse que iria fazer uma moeda africana para acabar com a dependência do dólar. Aí virou inimigo. Não é? A Arábia Saudita, minha gente, o Ministério da Mulher que eles criaram, para não ficar muito feio para os Estados Unidos fora do mundo, né? É composto só de homens. Lá, uma pessoa olha para outra e fala, esse daí é isso e aquilo, e mata na rua.
A pena de morte lá é a coisa mais bizarra que existe. E ninguém debate a Arábia Saudita. Por quê? Porque atende os interesses dos norte-americanos. A Venezuela está aí se segurando para não ser invadida por causa do petróleo que eles têm. Ninguém luta por democracia dos outros. Está todo mundo lutando para roubar os outros. O Iraque não tem democracia hoje, ninguém fala mais sobre isso. Mas o petróleo está indo para os Estados Unidos. A Arábia Saudita não tem democracia. Ninguém fala sobre isso, porque o petróleo de lá vai todo para os Estados Unidos. Então a gente não pode aqui achar que estrangeiro vai resolver o nosso problema. A gente aqui tem que resolver o nosso problema. E resolver o nosso problema tem que se debater a sério, transparência das urnas eletrônicas, para a gente não ser enganado de novo, como vem sendo, inclusive com essa esquerda fuleira que a direita escolhe, certo? Primeiro critério, se o cara nasceu, brotou de artigo da Folha de São Paulo, não é de esquerda. Se a Globo convidou para o Mais Você, Fátima Bernardes, não sei o quê, não é de esquerda. Não adianta. O critério tem que ser esse, para começar a triagem. Falou em bandeira identitária e não aprofundou pré-sal, nióbio, referendo revogatório. Vamos esquecer disso, não. Segurança das urnas não é de esquerda. A gente tem que estabelecer critérios, assim, os 10 mandamentos do que é ser de esquerda. Sem dar voltas, coisas simples, diretas, frases curtas, sem teorizar demais, sem discursos em voz alta, como se estivesse num palanque. É ser simples para a gente atingir essa meta. Então eu cito aqui alguns nomes que eu gosto, de políticos que eu gosto. Rômulo também. Eu erro? Claro. Todo mundo erra. Você erra, você que está me assistindo. Mas a gente errando, tentando acertar e abandonando o erro e procurando o acerto, escolhendo a melhor opção, o melhor caminho, a gente está fazendo muito mais. Você acha que é fácil estar aqui todos os dias, um ano, principalmente Rômulus? Eu, quando não estive, eu não estava parado, não, eu estava trabalhando. Como Rômulus também. Rômulus esteve em todos os programas. Parabéns, Rômulus. York, Camila, Carlos Krebs, que nem aparecem. Trabalham aí nos bastidores. Para chegar o convidado certinho, tema definido antes. Tudo isso é trabalho, é dedicação. Isso é trabalho. Informações que ninguém está trazendo para você. Quem é que está falando sobre leilão de pré-sal, minha gente? A maior riqueza que o Brasil tem vai ser entregue, ninguém está falando. Está falando sobre porcaria de liquidificador, se mata mais do que arma. Meu Deus do céu. Você acha que eu vou levar esse povo a sério? Como é que eu posso respeitar quem não se respeita? Eu só posso respeitar quem se respeita. Eu sei que às vezes eu exagero no vocabulário, eu xingo, falo aí uns palavrõezinhos básicos. Quem não fala? Eu tenho o Duplo Expresso como uma conversa entre amigos. Porque quem não é meu amigo, vai à merda e sai daqui. Não faço questão. Você vê que a gente encheu o nosso site de propaganda, fica implorando, constrangendo convidados, como alguns contaram. Eu fui constrangido a gravar um vídeo dizendo que apoio aquele negócio. Eu nem assisto, nem leio aquele negócio. Convidados já falaram isso a gente. Fui constrangido a fazer aquilo. Como teve intelectual, não é? Que foi constrangido a dizer que apoiava a Haddad. E que contou a gente. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é ser de esquerda? A gente precisa fazer uma avaliação melhor. Não, olha, não vai cair do céu a solução para isso tudo que a gente está falando, não. É luta. É luta do zero. Porque a pior coisa que tem é ter que recomeçar, sabe com o quê? Com a escolha de com quem você anda. Essa triagem é complicada. Essa triagem é complicada, porque ela pode ser injusta.
Mas os sacrifícios existem. Já estamos dentro de uma guerra, só não fomos avisados. Mas agora eu acho que todo mundo está sabendo. E numa guerra, você tem que lutar para sobreviver. Então, vamos primeiro olhar quem está com a gente na trincheira. E depois, eu não vou dizer todos os passos não, para não facilitar a vida do inimigo. Depois a gente vai rachar o outro lado. Isso é fácil. Mais fácil. Se a gente conseguir limpar o nosso lado, rachar o outro lado é muito mais fácil. Mas a tarefa mais difícil é essa. Vai durar mais um pouco. Mas a gente vai limpar. E a gente vai investigar esses falsos esquerdistas brasileiros. Primeiro, para limpar o nosso lado. Depois a gente parte para o resto. Rômulus. É isso aí, Wellington Calazans. E a gente já está aqui com o professor Lejane Mihan, que vai falar com a gente de um dos países que você mencionou aí, que é a Arábia Saudita. Como a gente falou, ele propôs o tema Arábia Saudita, protetorado estadunidense no Oriente Médio. Professor Lejane Mihan, já começa a conversa com um pedido aqui, não sei se você vai abordar isso na sua fala, mas a Viviane, que é uma destacada membro da comunidade Duplo Expresso, ela tem um pedido que ela deixou desde ontem, quando a gente anunciou a sua participação, e o tema que é o seguinte, ó. Ela falou, se alguém ler antes de começar o programa, por favor, sugiram ao professor Mihan falar sobre a mãozinha amiga, entre aspas, da Arábia Saudita na derrubada dos preços do petróleo há alguns anos. E a mãozinha amiga aos Estados Unidos, que queriam quebrar a Rússia, a Venezuela e o Irã naquele momento. Seria uma continuação boa do tema discutido pelo Paulão no dia de ontem, da questão do pré-sal. Bom dia, Lejane Mihan. Bom dia, Rômulus, bom dia, Wellington. Espero que todos vocês tenham passado bem o ano. Eu não vou desejar ano bom nem para vocês, nem para ninguém, porque nós sabemos que esse ano não será bom, nem para o Brasil, nem para o mundo, né? Mas parabéns aí à comunidade que retomou com força aí os programas, né? Mas o Rômulus, então, essa pergunta da nossa telespectadora, ela está relacionada com o tema que eu vou abordar, porque o petróleo, a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a história, o tempo agora diminuiu um pouco, então tem que ser bastante objetivo. Eu mandei para você ontem um mapinha, não sei se você recebeu no seu WhatsApp, se temos como colocar na tela para o pessoal visualizar melhor do que se trata essa região da Arábia Saudita, né? Ali essa bota um pouco mais gorda que a bota italiana, ela já está no ar, Rômulus? Não, ainda não. Não tinha visto, estou subindo aqui, eu aviso assim que estiver no ar. Ah, seu WhatsApp, tá. Então vocês vejam que tem os mares que cercam a Península Arábica. A Península Arábica, aqui nós temos aqui 9 países árabes. Aqui os árabes, de forma documentada historicamente, os árabes estão presentes aqui há pelo menos 5.000 anos, né? Essa região vai até a ponta lá em cima, onde estão, né, a Palestina, mais para cima um pouquinho tem lá o Mar Mediterrâneo, mas esses dois mares do lado, né, o mar de lá de cá é o Mar Vermelho e do lado de cá é o Golfo Pérsico. Eu prefiro usar o termo Golfo Pérsico Arábico, porque ele é persa do lado de lá, que é o Irã, e ele é todo árabe do lado de cá, né? E é uma região também estratégica, nós já comentamos isso, vocês vejam aqui... Já está no ar, professor. O pessoal já está vendo em casa o mapa. Pode prosseguir. Então, vocês vejam aí na ponta do Golfo, esse ali onde está o Estreito de Omã, na pontinha, né? Omã, Arábia Saudita e Iêmen, né? Ali tem 70 quilômetros apenas aquele mar ali, né? É o chamado Estreito de Hormuz. Ali passa praticamente metade do petróleo da Terra, né? E vocês vejam na ponta de cima, ali onde está o Kuwait, prestem atenção por que o Iraque sempre reivindicou que o Kuwait pertence territorialmente ao Iraque, né? Na época antiga do Império Babilônico, o Kuwait era considerada a 19ª província do Império. Jamais foi um país aquilo ali, né? Mas os ingleses formaram aquele país e a saída para o mar no Iraque ficou muito pequenininha, né?
Então, isso é uma forma de tensão. Do lado de cá, no Mar Vermelho, a ponta de cima do Mar Vermelho, vocês vão ver que ela desemboca, não aparece no mapa, mas né, no Canal de Suez. Então, um petroleiro sai do Iraque, contorna o Estreito de Hormuz, né, passa pelo Mar da Arábia, entra no Golfo de Aden, que é a ponta ali do Iêmen, e começa a Arábia Saudita, né? Essa portinha ali em árabe chama Bab el-Mandeb, né? E aí você tem o Mar Vermelho, né? Então, vocês vejam, e pode voltar aí a nossa tela, eu acho que já deu para ver. Então, os países que compõem o chamado Conselho de Cooperação do Golfo são, ao todo, 9 países. São as monarquias feudais mais absolutistas que nós conhecemos, e vamos falar mais especificamente da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um protetorado dos Estados Unidos, mais ou menos desde que a Segunda Guerra Mundial, quando houve, em 1938, é descoberto petróleo na Arábia Saudita. A Arábia Saudita possui a segunda maior reserva de petróleo. A primeira é venezuelana, né? E essa reserva está sob total controle dos Estados Unidos, né? O Irã, que tem uma grande reserva de petróleo, não tem hoje praticamente a menor possibilidade dos Estados Unidos tomar conta daquele petróleo. O Iraque já não toma mais conta, porque, mesmo tendo ocupado o país por 9 anos, o Iraque conseguiu se recompor, apesar que o Wellington usou um termo certo. Hoje o Iraque vive ainda um caos organizacional muito grande, já falamos isso quando comentamos sobre o Iraque. Mas, no entanto, apesar disso, o Iraque hoje é governado por uma coalizão de maioria xiita. Não quer dizer que não tenham sunitas e mesmo cristãos no governo, mas é dominado pelos xiitas. E os xiitas pediram para os Estados Unidos retirarem todas as suas tropas e presenças militares naquele país. Então, portanto, o petróleo iraquiano já não é mais de controle estadunidense. O da Líbia ainda é, mas a Líbia, percentualmente falando, não se compara ao Iraque e ao Irã, né? A Arábia Saudita, o petróleo deles é controlado pelos Estados Unidos, não tem dúvida. Por isso que o preço do petróleo hoje está baixo, quase que uma exigência, vamos dizer assim. Eles abaixam o preço para tentar não sobrecarregar e melhorar a economia dos Estados Unidos em detrimento das economias do próprio país, da própria Arábia Saudita. Aquela monarquia feudal que é protetorado estadunidense, ela abre mão de lucros, porque o petróleo hoje na faixa aí de $60, $70, já teve em $120, né? Porque a Arábia Saudita é uma das fundadoras e tem maior protagonismo na OPEP, né? Que é um cartel que diz quanto que o preço do petróleo do barril será, porque não tem essa coisa da concorrência no setor cartelizado, né? Na época desde o Fernando Henrique, dos neoliberais, e agora isso vai voltar bastante forte. Para que uma Petrobras, né? Vamos deixar aí a livre concorrência. A Petrobras, então, pode concorrer com a ESCO, com a Shell, com a Texaco, com a Gulf, né? Então, isso é uma mentira, é uma falácia. Não tem concorrência num setor que é cartelizado. Tanto que o preço, né? O preço, eles que determinam o preço. Eles sobem, eles descem, e nós vamos comentar também os dois choques do petróleo de 73 e 79, né? Mas então, só voltando um pouco à história, né? Como a gente faz sempre, esse vídeo a gente amanhã edita, eu escrevo um artigo equivalente, né? E aí nós temos que a Arábia Saudita, então, era um conjunto de tribos, algumas nômades, né? Outras mesmo sedentárias. A Arábia Saudita não tem praticamente rios, né? Ela é país amplamente desértico e com alguns oásis, e ao lado deles surgem, então, pequenas cidades, conglomerados, clãs, né, que depois viraram hoje a capital da Arábia Saudita, Riad, e a segunda cidade, Jeddah, das mais importantes, surgem sempre ao lado de oásis, né,
que aí então tem água. Hoje elas exploram poços para tentar achar lençóis freáticos mais profundos, até 2.000 metros de profundidade. Ali dinheiro é uma coisa que não falta, e mesma coisa as tecnologias de dessalinização. Então, a água retirada dos oceanos é dessalinizada, ela recebe os sais, minerais, para ficar exatamente como se fosse uma água potável, né, com todo o equilíbrio mineral, etc., que você não percebe a diferença. Então, o problema de falta de rios na Arábia Saudita já foi superado há bastante tempo. Mas Ô, a Arábia professor, na começa... época do boom dos petrodólares, eles chegaram a fazer aquilo de buscar iceberg e levar lá para conseguir nos anos 70, né? Sim, e Pode... você falou num termo que nós vamos comentar também, o significado do petrodólar, né? Bom, então a história diz assim, que mais ou menos em 1744, um Mohammed, ali tem muito Mohammed, porque é o José de lá, né? Que é o Mohammed vem de Maomé, o Mohammed bin Saud, ele unifica esses clãs e essas tribos e faz uma aliança política perigosa que marca a Arábia Saudita até hoje com outro Mohammed, né, cujo sobrenome era Wahhab. Wahhab, ele cria vamos dizer, uma corrente de opinião dentro do islamismo, que é a corrente que dá a sustentação ideológica para o terrorismo moderno, que é o wahhabismo, né, que é o fundamentalismo do Islã. Eles se reivindicam a pureza do Islã, a pureza do monoteísmo, né, a fidelidade literal ao texto, né? Por isso que são chamados fundamentalistas, eles defendem os fundamentos do Islã e são contra qualquer modernização em relação à atualização religiosa do Islã. Um dos estudiosos do mundo árabe que eu leio, não concordo, evidentemente, com a maioria dos seus pontos de vista, porque ele é um homem conservador e muito amigo dos sionistas, para o meu gosto, Bernard Lewis, né? Escreveu muitos livros, né? História dos Árabes, etc. Um dos seus livros, ele menciona que vamos dizer, a civilização islâmica, também não gosto desse termo, mas é um termo que Samuel Huntington usa, e eu combato, mas vamos, até para efeito didático, esse mundo islâmico ele demorou a se modernizar muito porque a própria religião acabou não se modernizando, não se adaptando, coisa que os cristãos fizeram, apesar dos seus vários rachas, né? Calvino, Lutero, o anglicanismo, etc., mas eles se modernizaram, eles fizeram adaptações. O Islã demorou muito a fazer isso. Hoje faz, né? Hoje já você vê que a Arábia Saudita é um país, se eu pular assim, alguns detalhes, no artigo amanhã vai estar detalhado, mas a Arábia Saudita é a monarquia feudal absolutista, vamos dizer, mais reacionária, mais fascista que se pode imaginar. Não existe constituição na Arábia Saudita. Eles dizem, para que Constituição? A Constituição daqui da Arábia Saudita é o Alcorão, não precisa de outra. O poder judiciário saudita é um poder judiciário absolutamente religioso, com base no direito islâmico, que é chamado da Sharia, com uma pequena exceção, a minoria xiita do país, talvez 10%, 15% no máximo da população, tem o direito a ter o seu próprio poder judiciário, baseado também na Sharia, com as variações que o xiismo aceitou, etc. E tal, né? Bom, então nós temos um país que é o único no mundo, ele é um país que a independência foi reconhecida pelas potências da época, 1927, as potências da época, os Estados Unidos não era uma potência, né? A potência da época era a Inglaterra, em segundo lugar, a França.
Então, para você ter independência do seu país, você tem que ter independência reconhecida por quê? Não é pelo próprio povo, tem que ter reconhecida pelas potências hegemônicas imperialistas da época, né? Isso é de 1927. E foi constituído formalmente como um país por um decreto real, né, pelo o primeiro rei desse começo do século XX, é o rei Ibn Saud. Ele, em 1932, assina um decreto, tudo lá é real, né, assina um decreto real que unifica, então, o país, setembro de 1932. 6 anos depois, eles descobrem as maiores reservas petrolíferas do mundo e logo em seguida os Estados Unidos, né, já desembarcam ali. Veja, os Estados Unidos só reconheceram a Arábia Saudita no governo Roosevelt em 1943, né, mas começam a explorar o seu petróleo já em 1938. Você vê como que os imperialistas não brincam em serviço. Então, o petróleo primeiro, depois as formalidades. No entanto, desde 1932, a Arábia Saudita não tem um partido político legalizado. A Arábia Saudita não tem constituição, né? Ou seja, é uma monarquia absoluta, teocrática, ou seja, Deus acima de tudo, que é um slogan que a gente conhece bem aqui, agora no Brasil, né? Você vê, fazendo um parêntese aí, o Brasil com os problemas de desemprego, educacional, só se discute armas, só se discute legalização do porte, só se discute, como disse o Wellington, eu não condeno até quem faz pequenas brincadeiras, mas o liquidificador virou arma, quer dizer, o Onyx Lorenzoni. Então, é uma situação... Lejane, eu primeiro quero cumprimentar você, o primeiro programa do ano. Eu quero dizer a você que vai ser um ano feliz, sim. Você falou que não vai ser um ano ruim, então vai ser um ano maravilhoso, porque a melhor coisa que tem é você conhecer quem está ao seu lado. E começar o ano sabendo que a gente está mal acompanhado e precisa fazer uma limpeza na agenda é uma coisa muito boa. A segunda coisa é que o humor... Eu sou bem-humorado, apesar dessa cara de rancoroso e de falar palavrão, como eu falo, etc. Mas eu sou muito bem-humorado. Quem me conhece sabe disso. A questão é que não há tempo para brincadeira quando o assunto é tão sério. E nós condicionamos marcar o brasileiro como um povo feliz, confundindo a felicidade com espasmos de riso. E rir da própria miséria é uma expressão que existe. E é disso que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo memes de nós mesmos. E é contra isso que eu tenho combatido, porque nós temos aí um petróleo para defender, nós temos aí uma floresta amazônica para defender. Então eu não tenho paciência mais com liquidificadores e outras cocitas más. E agora, para você encerrar, porque daqui a pouquinho chega o embaixador, o tempo é seu para o encerramento. Obrigado, Lejane. Muito bem. E aí, então, vamos preparando aí para os finalmente, né? Mas rir de vez em quando é bom, né? De qualquer forma, a Arábia Saudita, eu dizia, então, até hoje, a Arábia Saudita, que é membro da Organização das Nações Unidas, né, ela não reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Um de vocês disse aí que o Ministério da Mulher na Arábia Saudita não tem uma mulher, não é só no comando, não tem uma mulher funcionária. E agora eles tomaram uma medida a mais liberal e revolucionária de quase um século aí de que o país existe, que é a de que a mulher poderá ter o direito de dirigir, né? Ela poderá tirar a sua carteira de motorista, né? Bom, então aí nós temos que fazer os encerramentos. Eu queria aqui fazer um comentário rápido sobre o petrodólar. O petrodólar, quando Bretton Woods, em 1944, ela aboliu a libra esterlina como moeda de comércio internacional, houve uma exigência que ele tivesse lastro em ouro, né? Isso, de fato, perdurou, foi obedecido rigorosamente até 1971, que é o ano que Nixon anuncia ao mundo o fim da paridade. Então, o dólar passou a ser emitido. Agora, o dólar, ele passou a ter, de certa forma, uma relação, uma ancoragem no petróleo. Isso foi uma exigência
da monarquia saudita, que virasse, inclusive, um protetorado dos Estados Unidos. Foi uma exigência do primeiro rei, que durou até 53, então tem aquele encontro dele com Roosevelt no navio famoso em 1943, a guerra não tinha acabado, e aí os Estados Unidos reconhecem a monarquia saudita, né, como um país constitucional, entre aspas, né, e oferecem a proteção. Em troca disso, então, a Casa de Saud exige que todo o petróleo comercializado no mundo fosse, então, evidentemente, em dólar, e ele passasse a ser como se fosse uma moeda, o petrodólar. E, a partir daí, todos os países que ameaçaram romper com esse modelo, comercializar o petróleo em suas moedas locais, como a China, por exemplo. A China comercializa com alguns países o petróleo na sua própria moeda, yuan, né? A Rússia tenta fazer isso com o rublo. Esses países que fazem isso, o Irã também, eles são países que sofrem sanção dos Estados Unidos, sofrem punições dos Estados Unidos. Hoje, a forma de agredir países no mundo já não é mais a invasão militar, né? Já não é a tal dos ataques militares, como houve na Líbia, chamados humanitários, né? Não é mais essa, né? Levar a democracia a bobagem. Agora são sanções econômicas, eles não precisam mais invadir, agredir países militarmente, porque eles derrubam o governo com apoio dos seus próprios parlamentos nacionais, como foi o caso do golpe da presidente Dilma aqui em 2016. Né? O Iraque e a Líbia, através do Saddam Hussein e do Muammar Gaddafi, eles estavam sinalizando em mudar a comercialização do petróleo para usar o euro. E o euro não é uma moeda, uma moeda de uma nação que faz oposição aos Estados Unidos. O euro é a moeda da União Europeia, que é um satélite dos Estados Unidos. Né? A União Europeia é um protetorado todo dos Estados Unidos. Ela é ocupada militarmente pela OTAN. Né? Mataram Saddam, mataram Gaddafi e tentaram matar o presidente da Síria, mas não conseguiram, perderam a guerra na Síria. Estava acabando de ler aqui um artigo analisando por que Trump retira as suas tropas da Síria. Né? Perderam a guerra. Né? Então, esse comentário sobre o petrodólar é importante. E aí, para finalizar mesmo, nós temos que falar das perspectivas. Né? Não vai ter tempo, eu ia falar dos 7 reis que nós tivemos no século XX. Não há um rei desses 7 que houve, já tem um príncipe coroado já nomeado, porque o atual bin Salman ele está com Alzheimer, ele já não governa mais. Esse príncipe coroado é o ministro da Defesa, 33 anos, jovem, esse que mandou esquartejar o Khashoggi lá na Embaixada Saudita em Istambul, na Turquia. Né? Os caras sumiram com o corpo dele, ele foi dissolvido em ácido. Esse é o monarca, será o monarca mais jovem, assumiu o trono, 33 anos. Então, não tem a menor perspectiva, isso assim, em termos de conclusão. Algumas pessoas, né, que me preocupam falam, não dá para. Será que a Arábia Saudita não vai se afastar dos Estados Unidos? Pode até acontecer em política nacional e internacional, você nunca pode falar que isso não acontecerá. Mas é remota a possibilidade hoje. Né? Aquele protetorado estratégico para os Estados Unidos, ele é ocupado militarmente. Né? Os números nós nunca temos acesso. Eu tentei fazer pesquisas aí em livros, mas e mesmo na internet, não se sabe quantos militares estão lá. Alguns artigos falam em 10 mil, né? Mas militar mesmo, com coturno, etc., isso é bobagem. O que vale são o número de aviões. Este é o maior segredo. Então, a base militar dos Estados Unidos... A Arábia Saudita é uma base militar estadunidense, né? Ali do lado tem também vizinho da Arábia Saudita, um dos países que faz fronteira é o Bahrein, né? O Bahrein, então, tem uma frota inteira dos Estados Unidos, das 6 frotas navais que eles têm espalhado pelo mundo, uma fica ancorada no Golfo, né? Que eles chamam de Golfo Pérsico, que fica no Bahrein, que é um país pequenininho que fica fronteira
com a Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita é uma base militar, né? Em relação a você vê muitos artigos na internet dando conta de que xiitas, sunitas reformadores, liberais, pessoas mais de visão seculares têm tentado, não é fazer oposição ali, ninguém faz oposição, porque quem faz oposição ali é morto sumariamente, decapitado, extremidades cortadas, mãos e pernas, né? Ali é lei do talhão, é violento o negócio. E é feito em praça pública, com um sadismo, transmitido pela TV, é uma barbaridade, né? Então, que esses caras estão tentando fazer certas modificações. Não há menor possibilidade que isso aconteça, pelo menos em curto prazo, né? Agora, não é de todo impossível, evidentemente, que com o crescimento da presença da Rússia no Oriente Médio a partir da Síria, né? E aí só também fazendo um parênteses conclusivo, há uma fila de países árabes que fecharam suas embaixadas em Damasco para reabri-las novamente. Em breve vocês vão poder voar para Damasco com muitas opções de companhias aéreas. Hoje são pouquíssimas, quase umas 3 ou 4 que mantiveram, mas a Emirates, que é a maior do mundo e pelo menos a maior ali na região, ela cortou todos os voos. Eles estão reabrindo, né? Eles estão reabrindo as embaixadas. Então, há uma recomposição. E não é de todo impossível, né, que a Arábia Saudita venha a manter novamente, como já houve no passado, relações cordiais com a própria Rússia. Essa é a minha perspectiva. No entanto, acho que nós vislumbrarmos uma monarquia constitucional, como na Inglaterra, por exemplo, né, com o primeiro-ministro, com o parlamento funcionando, eu não consigo imaginar, não estou dizendo aqui que isso não acontecerá, mas um país que não tem sequer um partido político, você imaginar a legalização de vários e a eleição pela primeira vez, porque nunca houve eleição no reino, né? É uma coisa assim bastante improvável, né? Então eram essas aí as minhas considerações de hoje, preparando aí já o artigo para mandar ainda hoje para vocês, né? E junto com a edição do vídeo. Era isso. Muito obrigado, Lejane Mihan, por mais um comentário. Desejo a você que esse ano seja bom e que você esteja muito inspirado para trazer exemplos de outros países para que possamos refletir sobre os problemas dentro do Brasil, tá bom? Um grande abraço para você, felicidades. Conversamos aqui com o professor Lejane Mihan, que é o nosso comentarista, e hoje falou sobre mais um tema relacionado ao petróleo, relacionado ao Oriente Médio, que precisamos conhecer mais também, né, Rômulo Maia? É isso aí, Wellington Calazans. Já estamos na expectativa da chegada do embaixador, ele já viu o link aqui, estou aguardando, ele deve entrar a qualquer momento para conversar com a gente. Olha ele aí, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu quero dizer o seguinte, o embaixador está entrando, para ele são 6 da manhã, porque ele está em Montevidéu e lá não tem horário de verão, mas o embaixador acorda cedo e falou que poderia estar aqui com a gente agradece obviamente a deferência, embaixador Samuel. O microfone não entrou ainda, possivelmente o embaixador tem que clicar no microfone aí para ele conectar na tela do celular, porque não conectou, não entrou ainda o microfone do embaixador Samuel, mas de qualquer forma a gente agradece essa deferência dele estar aqui com a gente no que para ele são 6 da manhã. Agora sim entrou o microfone. Bom dia, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia. Embaixador Samuel, a gente conversou ontem para eu anotar aqui, tomar nota dos temas que o senhor gostaria de cobrir hoje com a gente aqui conversando, e um tema muito interessante que o senhor, cuja relevância o senhor observou, foi a questão da nomeação de um general para o cargo de porta-voz do governo Bolsonaro. A gente viu aí uma cobertura muito superficial nos meios de imprensa sobre isso, basicamente apontando apenas para maior militarização do regime. Mas o senhor tem uma perspectiva diferente, que é, o contraste com relação à nomeação de um general para porta-voz e a política de comunicação até aqui, que era aquela política do Twitter, né, embaixador Samuel?
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Veja, um dos pontos considerados pontos altos pelo grupo do presidente Bolsonaro era a sua política de comunicação que teria levado à vitória nas eleições, que é uma política de contato direto com a população, através de Facebook, através de redes de WhatsApp, através do Twitter, né? E olha, o grande arquiteto dessa estratégia seria seu filho Carlos, né? Seu filho Carlos. E então, no momento em que se nomeia um general como porta-voz do governo, o que isso significa? Continuará essa política de comunicação direta com a população ou haverá uma prudência maior nas comunicações oficiais do governo com a sociedade brasileira e com o Estado? Nós temos aí, inútil enumerar, muitos casos em que o presidente declara uma determinada posição e ou é desmentido por seus assessores, né, sem que estes sejam demitidos, muda depois sua posição, né, ou simplesmente muda sua posição. O último caso, talvez mais marcante, tenha sido da mudança do governo em relação ao Acordo do Clima em Paris. Quer dizer, havia declarações reiteradas, inclusive do Ministério das Relações Exteriores, do próprio presidente, durante a campanha, de que o Acordo do Clima de Paris feria a soberania nacional, o que era, na realidade, uma falta de informação a respeito do acordo, já que o acordo não prevê nenhuma meta impositiva, não prevê nenhuma punição, e assim por diante, né? Ele é um acordo de recomendações e que prevê que os estados apresentem suas metas de redução de gases de efeito estufa. E o presidente, figuras do seu governo, ideólogos, né, parentes, né, haviam, diversas vezes, denunciado o acordo como algo gravíssimo. Eu diria gravíssimo, porque quando o presidente de um país diz que um acordo ele ofende a soberania do país, é algo muito grave. A não ser que isso não seja correto ou que a soberania do país seja algo que não tem nenhuma importância, ofende aqui, desofende acolá, e fica tudo por isso mesmo, né? Tudo isso é fruto da ignorância sobre os temas, da inexperiência política. A ideia de que 28 anos de exercício do mandato de deputado trouxe alguma experiência política é um equívoco, já que durante esse período, tanto quanto eu saiba, o presidente Bolsonaro, então deputado, jamais exerceu a liderança de qualquer bloco partidário, centrão e assim por diante, né? De modo que aí um fenômeno interessante político, né? Embaixador, o senhor observava ontem, comentando essa nomeação e também a nomeação de um general para a FUNAI,
algo que contrasta um pouco com a visão majoritária que a gente vê dos meios alternativos de comunicação, que aponta a maior participação de militares no governo como algo negativo per se, a militarização do regime. E o senhor falava, o senhor comparava, conversando comigo, com os outros grupos que há ali. Pode não ser algo tão ruim assim se a gente considerar que o outro bloco que disputa o espaço de poder ali são discípulos de Olavo de Carvalho, né, embaixador? Mas, além disso, o bloco mais perigoso para a soberania nacional é o bloco do economista Paulo Guedes. Enquanto ficamos na superficialidade das declarações da ministra da Cidadania, do ministro das Relações Exteriores, das nomeações do ministro da Educação, nós estamos aí sem tratar da questão mais grave, que é o programa econômico que o ministro Paulo Guedes, superministro, né, está disposto a implantar no Brasil. É algo extraordinário, né? E isso eu creio que é de grande preocupação. Nesse contexto, tendo em vista que esse bloco do ministro Paulo Guedes tem como alguns dos seus objetivos privatizar todas as empresas estatais, privatizar todos os bancos estatais. O que significa, no caso brasileiro, também desnacionalizar, já que há muito poucas empresas privadas brasileiras hoje capazes de comprar empresas estatais. Então, estamos vendendo empresas de energia elétrica, empresas de petróleo, para empresas estrangeiras. Né? Inclusive estatais de outros países. Né? Segundo ponto do ministro Paulo Guedes, reduzir o Estado ao mínimo, cumprindo estreitamente a chamada PEC dos gastos, isto é, fazendo equilíbrio fiscal de qualquer forma, inclusive eliminando as obrigatoriedades que existem de gasto do Estado. Né? Tudo isso é muito grave, porque vai aguçar os conflitos sociais de uma forma extraordinária, a não ser que as pessoas achem que a população brasileira tem recursos, desempregada que está no seu enorme número, e mesmo empregada que estivesse, para comprar os serviços de saúde, de educação, de segurança, de tudo. Esses são serviços públicos, né? De previdência. O que acontece na reforma da Previdência, que eu queria mencionar aqui, talvez para que pudéssemos ter um debate mais correto, é o seguinte: a reforma da Previdência tem a ver com a redução das despesas das empresas, muito mais do que a ver com a redução das empresas, das contribuições do Estado. Para esclarecer, na reforma da Previdência, você tem as contribuições do Estado, das empresas e dos trabalhadores. Vai desaparecer a contribuição do Estado e das empresas. E o trabalhador, se ele quiser, ele contrate um plano de previdência. E nós sabemos que os 53 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família têm recursos de sobra para contratar, né? Recursos de sobra. Vão poder contratar os melhores planos de previdência de empresas que muitas vezes serão multinacionais. Né? Então, esse plano do Paulo Guedes, esse plano econômico, é um plano ultra-neoliberal, não chega nem a ser neoliberal, ele é ultra-neoliberal. Né? Ele é muito grave, muito grave. É muito grave, porque vai destruir a sociedade e o Estado brasileiro. Totalmente. Ninguém se dúvida quanto a isso. Embaixador, e o senhor tem alguma esperança, ainda que
enfim, não majoritária, digamos assim, não muito certa de que, de alguma forma, a maior presença de militares no governo possa, de alguma forma, servir de contraponto a essa agenda de desmonte do Estado, tendo em vista que os militares certamente são parte, são uma casta do Estado brasileiro e tem necessidade de financiamento para seus projetos estratégicos. O senhor acha que isso ainda é possível a partir de algum momento? Eu acho que é. Certamente, a sobrevivência do Estado brasileiro, não é? A sobrevivência da sociedade brasileira, da sua razoável coesão social, não poderá vir do programa econômico do senhor Paulo Guedes. Ele não prevê isso. Ele prevê algo absurdo, né? Que a empresa privada é capaz de resolver todos os problemas brasileiros. Portanto, o Estado deve desaparecer. Né? Deve desaparecer. Né? E que nós devemos nos entregar, né, aos países desenvolvidos, especialmente aos Estados Unidos e a seus capitais. Também não vai vir isso dos grupos religiosos, né, que tem uma pauta, eu diria, uma pauta curiosa, né, uma pauta que cinde a sociedade brasileira, né, uma pauta persecutória, né, uma pauta de eliminação de direitos que em todo o mundo foram conquistados arduamente, no Brasil também. Né? O exemplo recente, que é um caso absurdo, que é a autorização de compra de armas, de posse de armas, não de porte de armas, mas de posse de armas. Né? Achar que isso vai reduzir o número de homicídios e a violência na sociedade primeiro, reflete ignorância sobre todos os estudos internacionais que revelam que os países onde há menor violência na sociedade são aqueles países onde há limitação à venda de armas. Né? Então, isso tudo não será desse grupo que virá. Não virá do grupo, digamos, daqueles ministros que representam interesses específicos. Então, por exemplo, a senhora ministra da Agricultura, ela era a líder da bancada ruralista. Ela não era pessoa de posições quaisquer, não. Líder da bancada ruralista. O senhor ministro do Meio Ambiente, que, aliás, está surpreendendo positivamente, porque defendeu que o Brasil permanecesse no Acordo do Clima, ele é também uma pessoa conhecida pelas suas posições contra as políticas ambientais. Né? O ministro-chefe da Casa Civil, ele voluntariamente confessa que recebeu recursos de caçadores para suas campanhas. Né? E assim por diante. O ministro da Saúde também é processado. Né? E assim por diante. Né? Embaixador, o senhor ontem comentou comigo algo que circulou na imprensa, nas redes sociais, nos últimos dias, que teria sido uma previsão do ex-presidente José Sarney, que, goste-se ou não dele, é reconhecidamente alguém que entende do riscado, entende muito de política, viu vários governos, está aí desde Getúlio Vargas, está bem da antiga UDN, passou por muitos governos e certamente tem muitos contatos no establishment político, no establishment do judiciário, no establishment da comunicação, no establishment econômico. Então ouve muita coisa, fala muita coisa, e o ex-presidente José Sarney teria feito uma previsão de que esse governo não dura 6 meses. Aí o senhor relacionou isso, essa ideia, né, a essa questão do Bolsonaro estar militarizando o governo. O senhor via que isso pode ser, o senhor afirmava, né, que isso pode ser uma indicação de que
ele está tentando aumentar o seu seguro anti-derrubada, colocando os militares com uma participação cada vez maior no governo. O senhor falava também de uma importante força econômica na política nacional, que são os bancos, são quem mandam, que são quem manda, e o senhor dizia que mais uma vez a gente começa a ver uma coordenação na imprensa de críticas à questão das tarifas, à concentração do setor bancário. Isso é algo que o senhor menciona aqui no Duplo Expresso há bastante tempo. Toda vez que começam jornais conservadores que ganham muita receita publicitária desses bancos, desse cartel que controla o setor financeiro no Brasil, começam eles próprios a falar mal da concentração, isso o senhor já lia ainda no governo Temer como uma manifestação do lobby pela desnacionalização do setor, a abertura, e a gente sabe que o Paulo Guedes, ele mesmo falou explicitamente que ele queria, pensava como ideia, numa fusão, né, entre muitas aspas, entre o Bank of America e o Banco do Brasil. Então, certamente, as famílias aí que controlam, família Moreira Salles, família Setúbal, os Aguiar do Bradesco, certamente eles não gostaram, não estão gostando dessas sinalizações. Então, o senhor diz assim, desagradando o banco, essa questão aí do Sarney, que conversa com muita gente, dizer que não dura 6 meses, o senhor acha que essa questão de indicação de militares pode ser um seguro anti-derrubada, embaixador Samuel? Olha, evidentemente, primeiro, eu não escutei, eu pessoalmente, a declaração do presidente Sarney, que teria circulado nas redes. Eu não vi. Ele foi dito. Né? Agora, que há uma previsão, né, generalizada, né, de pequena estabilidade do governo, né, devido à sua, primeiro, ignorância dos tempos, segundo, inexperiência, terceiro, falta de comando. Comando é algo muito importante na administração de um país tão complexo como o Brasil. Né? Toma uma pequena questão, pequena não, importante questão, grande questão, dos interesses ruralistas. Os interesses ruralistas, dos ambientalistas, a questão dos agrotóxicos, a questão das restrições de outros países, né, que fazem a países que não adotam certas políticas ambientais, né, e assim por diante, a questão da suposta transferência da embaixada para Jerusalém, os interesses dos evangélicos, né, a tese evangélica que a transferência da embaixada para Jerusalém era um sinal do processo de fim dos tempos, né? Que prenunciaria a volta de Jesus à Terra, né? E o julgamento final. Tudo isto e os interesses dos países árabes, né? E a questão das exportações de frangos, né? Só veja aí um grau de complexidade, a necessidade de muita avaliação política, de muita articulação política, né, para tomar decisões. E há uma notória falta de comando no governo. Tanto a falta de comando é essa. O governo diz algo, depois um funcionário de escalão inferior diz o contrário, e o governo volta atrás, sem que nada ocorra. O senhor observava, embaixador, ontem, quando a gente conversava, que essa questão do comando, o senhor falou agora da importância de comando na administração pública, mas também comando é algo muito caro, especialmente a militares, né? A hierarquia é um dos princípios basilares da ética militar, a hierarquia e a disciplina. E
um comandante dizer algo, ser desmentido por um subordinado e voltar atrás, fala uma coisa, isso deve causar algum constrangimento para os militares, assim como todas essas questões aí morais, digamos assim, né, ou pelo menos moralistas, na questão do Queiroz, lá dos 24 mil, dançando no hospital, comemorando que não fez depoimento. Isso aí pode significar um embaraço para os militares, né, embaixador? Não é que seja um embaraço, para qualquer grande organização, a questão de comando é essencial. A questão é essencial, né? Naturalmente, uma organização militar é fundamental, né? De modo que, quando manifestações de ausência de comando ocorrem, principalmente no mais alto nível de governo, eu suponho e tenho certeza, veja bem que frase, né? Suponho e tenho certeza, e que causa grande preocupação, né? Grande preocupação, né? Não é verdade? Então, isto tudo, todas essas contradições, a contradição do governo em relação aos meios de comunicação, a notícia de que o ínclito, gostou da expressão? Bom, ínclito, Alexandre Frota, vai capitanear a apresentação de um projeto de regulamentação dos meios de comunicação, não é verdade? Isso abre uma margem de choque com os meios de comunicação tradicionais, mais poderosos, no caso a TV Globo, né? A Rede Globo. Extraordinária. Extraordinária. Então, você tem aí uma multiplicidade de campos de atrito, né? E uma manifestação permanente de ausência de comando, de ausência de conhecimento e de experiência. Tudo isso, quando iniciarem os trabalhos do Congresso, né, isso vai se manifestar. Né? Tudo isso vai ficar muito manifesto. Então, embaixador, para a gente concluir a conversa hoje, o senhor, então, nutre alguma expectativa, pelo menos, de que os dados não estão ainda todos jogados. A gente pode ter, de alguma forma, estabilidade no futuro e vendo essas contradições internas aí, isso vai ser uma fonte de desgaste para esse governo, embaixador? Eu acho que são todas contradições. Como não há conhecimento dos temas, há preconceitos. Há preconceitos sobre os temas. Né? Preconceitos mais variados. Né? Em geral, os mais antigos, os menos informados. Não há experiência. Né? Há voluntarismo. Né? É verdade? Então, esta nomeação que mencionamos, você mencionou, no general, será como? Quer dizer, o presidente continuará manifestando suas opiniões através das redes sociais, e o general, agora porta-voz do governo, vai apenas servir ali para confirmar o Twitter que já foi lançado ao mundo, né? Ou não? Ou haverá uma melhor organização da comunicação do governo com a sociedade, com os diversos grupos que estão aí. Mas não fique achando, não pense jamais que o setor financeiro, que é o setor mais lucrativo da sociedade, o setor que tem os maiores lucros, né? Ele vai assistir ao seu como é que eu digo? Ao ingresso de outros bancos, simplesmente um grande beneplácito. Né? Não vai. Vai certamente procurar defender os seus interesses, assim como os outros grupos todos, de modo que tem realmente muitas contradições. Né? Muito bem. Embaixador Samuel, eu queria mais uma vez agradecer ao senhor por a deferência de estar aqui com a gente
bastante cedo, aí no seu horário são 6h30 da manhã ainda, e o senhor esteve aqui com a gente na primeira semana de volta do Duplo Expresso em 2019. Desejamos aí um bom descanso ainda aí na sua viagem na capital uruguai, em Montevidéu, com a sua esposa, e aguardamos o senhor na semana que vem. Ô, Rômulo, eu também quero cumprimentar, embaixador, também quero cumprimentar o senhor aqui, a primeira vez falamos aqui ao vivo no Duplo Expresso, já falamos em off aí alguns dias, mas quero desejar ao senhor um bom ano e agradecer pelo esforço de estar aqui, mesmo, né, durante uma viagem a Montevidéu, como o Rômulo citou, estar aqui no Duplo Expresso para trazer a sua opinião. Muito obrigado, embaixador. Eu que agradeço, Calazans. Um grande abraço para vocês, viu? E felicidades. Até a próxima, quando já estarei no Brasil de volta. Ok, então. Combinadíssimo. Conversamos aqui com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que sempre vem às quintas-feiras elevar em muito o nível do nosso debate aqui no Duplo Expresso. E, Rômulus, o Duplo Expresso, a gente estava falando antes do embaixador e do Lejane chegarem, né? Nós estávamos falando aqui sobre o primeiro aniversário do Duplo Expresso. Eu tenho que fazer também aqui uma observação importante sobre esse primeiro ano. Além de tudo que você já listou, inclusive você ficou devendo o texto do aniversário. Hein? O Carlos Krebs fez lá um banner lindíssimo. Dá para pelo menos mostrar aí depois o banner de aniversário, mas você certamente vai publicar um texto, nem que seja pequenininho. Mas eu sei que as vidas estão puxadas. O Wellington estava comentando agora, quando a gente entrou, né, que realmente a gente está dormindo, falava o Carlos Krebs, ninguém na equipe consegue dormir 6 horas, todo mundo dormindo menos de 6 horas. Aqui, eu comentei isso, né, que por 3 anos eu negligenciei a minha casa. Vocês acham que isso aqui é bagunça? Essa é a parte mais arrumada da casa. Vocês não têm noção do que é o resto. Então, assim, por que eu engordei? Comecei a comer prato pronto de supermercado, congelado, não sei o que. Então, eu falei, não, agora, 2019, eu faço a minha comida. Então, eu faço supermercado, eu vou lá. Então, assim, voltei a cuidar, né, porque agora não é mais tiro, corrida de 100 metros. A gente tentou, né, a gente deu tudo, se jogou de qualquer jeito para ver aquela coisa, você dá um mergulho na linha de chegada para ultrapassar outro. A gente tentou. Infelizmente, fomos derrotados. Agora é maratona. Agora a gente precisa se cuidar para aguentar os 42 quilômetros. Então, conciliando as questões que a gente tem aqui como donos de casa, que todos somos na Europa donos de casa, né? No Brasil o pessoal agora quer todo mundo ser empreendedor, empresário de si mesmo, é que somos todos donos de casa, né? Homem, mulher, cachorro, todo mundo. Então, assim, cuidando melhor das cachorras, dando mais atenção a elas, tudo isso, essas questões, realmente, aí, conciliando isso com a questão, tá todo mundo dormindo pouquíssimo. Então, eu tinha prometido mesmo, de fato, que eu ia publicar ontem um artigo sobre 1 ano, mas hoje eu espero que dê tempo de a gente publicar. O Carlos Krebs separou o banner aí, logo deve estar aí. Também tem um artigo do Felipe Quintas, ele fez o resumo já da participação dele da semana, então a gente vai colocar o recorte da participação dele na segunda-feira, junto com o resumo escrito que ele preparou, e devemos ter mais conteúdos aí ao longo do dia, e já estamos até inclusive com o superchat, Wellington Calazans. É isso aí, Rômulo. E lembrando também que a gente vai ter estreia aqui no Duplo Expresso na próxima semana. Nós já vamos apresentar mais uma pessoa que vai compor o time de comentaristas aqui do Duplo Expresso. E aí, já preparando, né? Nós já estamos preparando para o programa que vai estrear depois provavelmente lá no final de março ou início de abril. É um programa comigo. O Rômulo vai ficar aqui no programa Duplo Expresso da manhã e eu vou ficar num programa à noite que vai ter outro nome, não vai ser Duplo Expresso segunda edição, não vai ficar parecendo coisa da Globo, né? Vai ter outro nome. E aí já estou aí discutindo alguns nomes, enfim, para que a gente possa consolidar, mas vai ser coisa boa também. E Carlos Krebs vai estar nos dois, eventualmente Rômulo poderá apresentar o que seria meu, ou vice-versa, dependendo da agenda de cada um, enfim. Mas vamos lutar para poder ampliar o serviço de informação. A situação é muito grave, porque... Wellington, é um esforço muito grande, né? A ideia é que ele seja às 6 horas do Brasil, aqui são 9 da noite. Então, assim, é mais uma amostra do engajamento da equipe, mas nesse caso, sobretudo, o seu engajamento
nessa luta, né? Tentar aumentar o canal não é fácil, certamente não é fácil. A gente vai dobrar o trabalho de produtor, de divulgação, tudo isso, mas para tentar aumentar essa representatividade e conseguir fortalecer a luta, né? Que agora, como eu falei, é de longo prazo, né, Wellington? Pois é, e acho que depois vai ficar com 5 horas de diferença, então será 11 da noite daqui, né? Não é pouca coisa não, né? É muita coisa esse sacrifício aí. Mas vamos à luta para vencer, tá? Vamos à luta para vencer. A gente não entra em nada para perder, não. A gente entra para ganhar. A gente entra para ganhar e a gente tem que ganhar. Esse negócio de perder, de ficar aqui abrindo live. Hoje é um dia terrível para nossa democracia. Não, isso não é para mim. Wellington, mas você não sabe. Aí, ontem alguém no Twitter falou, adivinha, né? O DJ disse que o DJ, quando foi editado o decreto, abriu uma live dizendo: hoje é um dia muito difícil. Um dia muito triste para a democracia brasileira. Aí o pessoal já foi no Twitter assim: olha, alguém avisou que ia ter exatamente essa frase. O pessoal, a Esperança não perdoa o Wellington Calazans. É a fuga empática da esquerda, lamento. Ô, Rômulus, dá para botar a vinheta do DJ, já que você falou sobre ele? Vou procurar aqui, vou pegar aqui. Então, toda vez que falar do DJ, o líder, o maior partido do que chamam de esquerda no Brasil, tem como líder Paulo Pimenta. É para rir, minha gente. É para rir, não é para chorar, não. É para rir, porque com o riso a gente aprende também. Já tá aqui, eu vou botar, olha, lá no Twitter, quem quiser achar essa vinheta para compartilhar, é só ir no Twitter e procurar Rômulus Maia, vinheta que vocês vão achar, vai ser o primeiro resultado de busca. Olha só, que foi, como a gente falou no ano passado, quando a gente estava ali, né, presenteando, né, o pessoal com a nossa retrospectiva, a gente preparou aqui para fazer um esquenta para o volume 2, a vinheta do J. Paul Pepper. Né, que são absolutamente assustadores e reveladores. DJ Paul Pepper. Vai lá, Wellington Calazans. O pessoal já ouviu aí a vinheta. Vamos ao superchat, Rômulus. Vamos lá. Olha só, ontem, depois do término do programa, a gente teve a participação do Diego Santos, que falou: melhor programa. Obrigado, Diego. A gente está sempre trabalhando para tentar melhorar. Até o momento, hoje a gente teve a Lilian Rosa Martins Fernandes, que participou e falou: parabéns pelo aniversário de 1 ano. Toda a minha admiração pelo trabalho incansável e de alto nível. Que venham muitos anos de muito sucesso. Parabéns a toda a equipe do Duplo Expresso. Beijo. Olha, pelo menos esse ano está garantido, que a gente já pagou, já renovou, né, os servidores, o pessoal, tudo já paga antecipado. Então, os próximos 12 meses já estão contratados aí. Ana Regina Rolim participou também, falou: não confunda porte com posse. Está falando de armas, né? Porque o Bozo teve a posse, mas nunca terá porte. Cadê a cirurgia de reconstrução? Hashtag Lula livre. Esse era um ponto que o embaixador tinha mencionado ontem comigo, ele esqueceu de falar aqui, mas ele está muito curioso, Wellington, embaixador, porque a cirurgia do Bolsonaro tinha sido marcada para o dia 20. Dia 20 é o que? É o fim de semana? Ninguém fala mais cirurgia nenhuma. Essa bolsa é figurativa, a bolsa de colostomia, mas o que está acontecendo? Ninguém fala mais da reconstrução e tirar a bolsa. Essa cirurgia era para ser, lembra, em dezembro. Era até antes da diplomação. A pessoa falou: não, vamos adiar para depois da diplomação. Aí depois, aliás, eu acho que ela era em novembro. Aí falaram: não, vamos esperar a diplomação. Aí depois falaram: não, tem uma inflamação, vamos botar para janeiro, 20 de janeiro. Daqui a 3 dias. Cadê a cirurgia, Wellington Calazans? Pergunta a Ana Regina Rolim. O embaixador também estava curioso com essa questão. O Cláudio Odilon participou também, é o último superchat, falou: tamo junto, tamo sim, Cláudio. Wellington Calazans. É isso aí, Rômulus. A bolsa de fezes de Bolsonaro é no cérebro. É por isso que estão com dificuldade de extrair, e a cirurgia é muito delicada, né? Porque mexe com o cérebro e tal. A bolsa de fezes dele é lá. Porque só com essa esquerda fuleira que a gente tem é que ainda Bolsonaro é presidente da República, com uma farsa de que tomou facada. Quem tomou facada e toma todo dia é o povo, com essa esquerda de merda que a gente tem. Certo? A merda de Bolsonaro está vestindo vermelho e dizendo que é de esquerda, para enganar você. Tá? Desculpe aí a poesia, né? Se eu invadir seu café da manhã com muita merda e cocô, mas eu passei por essa fase na infância e não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre essa fase fecal, tá? Então, superei bem.
Esperei bem. Porque é isso aí que está acontecendo no Brasil. A merda de Bolsonaro está no cérebro e a outra está vestida de vermelho, dizendo que é a esquerda que a gente tem. Tá? Porque na terra que Bolsonaro precisa de vídeo para dizer que Bolsonaro não tomou facada. Ora, fala sério. Quem acredita que Bolsonaro tomou facada é um grandíssimo idiota. Não há o que discutir. Não há o que discutir. Isso aí nem dá para discutir mais. Eu não discuto banalidade. Quero discutir o pré-sal. Amanhã vou entregar o pré-sal. Educação e saúde para o saco. Reinvestimento na indústria nacional para o saco. Geração de emprego para o saco. E a galera discutindo liquidificador azul e rosa. E ainda tem a cara de pau para repetir exatamente a frase que a gente aqui de sacanagem antecipa. Hoje é um dia muito triste para a nossa democracia. Vamos cagar. Não dá para levar esse povo a sério, não, Romulo. É a limpeza da esquerda. A gente tem que fazer. A limpeza da esquerda não, construção, porque não tem. Tem esquerda. Que esquerda? Que esquerda é essa? Essa fuleiragem aí. Fuleiragem é uma coisa absurda, absurda demais. Certo? Aí não dá nem para brincar. A gente faz essa vinhetinha aqui. Eu fiz isso aí com tanta... Eu que fiz essa porcaria dessa vinheta aí. Fiz com tanta raiva que aí eu liguei, porque eu estava com tanta raiva que eu liguei para York. Fiz, York, é o seguinte, eu estou fazendo aqui essa vinheta, eu estou sem ideia, sabe? Porque só tá vindo raiva para mim. Assim. Eu não gosto de fazer as coisas quando eu estou com raiva, porque senão sai muita agressividade. Eu não sou isso aí, eu quero uma coisa que seja brincadeira. Aí o York falou assim, olha, então pega aquela declaração dele lá e bota assim, um pedacinho e tal, e brinque com isso aí, você sabe fazer isso aí, você trabalhou em rádio a vida toda, sabe como fazer. Aí peguei um pedacinho da promessa dos documentos bombásticos, né? Documentos bombásticos. Conseguiu achar aí a foto do bolo de aniversário do Duplo Expresso, Rômulo, para a gente terminar o programa com ela? Não, ainda não, Wellington. Peraí, deixa eu pegar aqui. Dá pra fazer enquanto o Rômulo procura aí, eu quero dizer a você que 1 ano de Duplo Expresso é graças a você que está assistindo agora, que curte as páginas, que compartilha, que convida amigos. É isso que faz a gente. Olha, 26 mil pessoas de verdade. A gente não comprou um único like, uma única inscrição no nosso canal orgânico. Duplo Expresso é crescimento orgânico. Mais de 2.000 pessoas por mês curtindo o nosso trabalho na página do YouTube, isso. A nossa audiência, minha gente, é covardia. É isso que incomoda o outro lado. Não é essa coisinha aí, michuruca, que o YouTube e o Facebook anunciam, não. Tá? É por isso que a gente fala, quer assistir a gente, quer acompanhar o conteúdo, vá para o duploexpresso.com, que é lá que é a nossa página. É lá que a gente tem independência, não depende de crivo de nenhuma rede social para poder falar o que a gente fala. Certo? Wellington, não só isso, né, como a gente tem também a questão do ataque que a gente sofreu, da sabotagem. Então, assim, realmente o resultado que a gente consegue é contrariando interesses fortíssimos, não só da direita política, da Lava Jato, né, as denúncias que a gente trouxe aqui, mas também dos infiltrados supostamente no nosso campo. Então, contrariando uma coalizão ecumênica em termos políticos, assim, até de origem político-social, todo mundo aí, porque a gente chegou aqui para incomodar. Então, realmente é um crescimento que muito nos satisfaz, a gente fica feliz e certamente vamos continuar esse esforço. Então, por isso que a gente pede que você que está assistindo curta. Já curtiu o vídeo de hoje? Você que está vendo? Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que conversar com seu amigo que está aí começando a vir, lá, vai vir, coloca tal, manda um drops para começar, né? Vê um drops, aí depois manda um programa, começa a compartilhar. A gente tem que começar a aumentar cada vez mais o alcance disso, porque apenas incomodando, tirando esse pessoal da falsa esquerda, da sua zona de conforto, que a gente vai efetivamente começar a incomodar o lado de lá. Eu acho que você foi muito feliz, Wellington, quando você falou que o principal saldo de 2018 aqui do nosso trabalho foi a identificação, talvez não de todos, mas de boa parte dos infiltrados
nas nossas fileiras, né? Isso é muito importante. Isso é Sun Tzu, isso aí é sabedoria milenar, arte da guerra. Você tem que saber quem está do seu lado de verdade. Esse pessoal que fica repetindo como mantra, união da esquerda unida. Você vai unir com quem é adversário seu e tá só com a camisa vermelha e que tem um objetivo estratégico contrário ao seu? Não existe isso. Isso aí foi esse tipo de união que levou ao golpe. Né, união com infiltrado, não pode. Então é realmente fundamental essa questão, a consciência disso e lutar para uma esquerda de verdade, para aí sim a gente conseguir enfrentar de verdade o entreguismo. Eu gostei muito da sua síntese hoje, Wellington, que a verdadeira polarização política no Brasil é entre os entreguistas e quem quer os outros, é o frouxo, né? Entreguistas e frouxos. É isso aí, Wellington Calazans. Pois é, Rômulo, a gente tem que procurar sintetizar para não perder tempo com o que não importa, né? Tem que ganhar tempo com o que importa. A gente tem muito pouco tempo. Eu estou falando, quando eu falo a gente, eu falo você que está me assistindo. Você tem sua vida para cuidar. Agora tem que entender que é uma questão mesmo, ao invés de assistir, se o seu hobby era assistir a um filme, era comer pipoca, era isso, você tem que mudar, tem que lutar agora. Seu hobby vai ter que ser lutar. Conversar com um alienado aí e batizar o cara, trazer para o nosso lado, porque está todo mundo recebendo lavagem cerebral. Um pela linha religiosa, o outro pela linha do medo, o outro pela mentira de fake news, o outro pela Globo, o outro, enfim, é muita bolha de mentira e a gente tem que sair furando, perguntando cadê a comida na mesa? Cadê a carteira assinada? Basta pergunta simples. Pergunta simples é que faz a revolução, minha gente. E a revolução não é revolução armada, não. Revolução basta fazer como a Islândia. Aí a gente vai conseguir, porque vai ser assim. Pô, o brasileiro não tem tradição de guerra. Por isso que eu não estou preocupado com o negócio de arma. Não estou preocupado. Eles não vão conseguir explorar. O pré-sal vão, porque o pré-sal é lá no mar, né? A gente não vai sair de jangada para brigar com míssil, né? Que a gente não é maluco. O pré-sal, agora a gente expulsa esses caras que entregaram o pré-sal daqui. Eles não vão poder morar aqui no Brasil. Vão ter que morar no frio da Sibéria. Esses a gente bota na jangada, né, ué? A gente bota esses na jangada. Zé Cardoso, Dilma, esses nacionalistas aí de verdade, a gente bota na jangada para ele defender o pré-sal contra os mísseis dos Estados Unidos, etc. O Wellington, falar desses dois aí, eu gostei muito da observação de Patrícia Boquet, que está sempre atenta, de ver que vai ter um colóquio aqui em Sevilha, salvo engano, alguma cidade aprazível da Espanha, onde o inverno não é tão rigoroso como é aqui na Suíça e aí na Suécia. Vão estar Zé Cardoso, Dilma, numa mesa moderada por Carol Proner, para falar sobre o fim da era do humanismo. Olha que bonito, né? Todo mundo aí rodando o mundo e o Lula preso, né? Lula preso. Wellington Calazans. É isso. Inclusive, o tema da palestra deles estaria o humanismo no seu fim? Mais ou menos isso aí, né? Aí eu escrevi no Twitter o seguinte, olha, sobre o tema, eles têm conhecimento, né? Porque eles foram desumanos quando traíram Lula com a mentira de que em prisão preventiva não caberia o habeas corpus. Então, eles entendem e é pior, Wellington, tem que falar, não, vai lá que tá garantido, entra hoje que você sai na quarta-feira, entra hoje sábado. La garantia soy yo. Eles estão falando em espanhol lá, la garantia soy yo. Olha, Wellington, aliás, a gente viu com muita preocupação aquela questão do José Eduardo Cardoso visitar o Lula na prisão na semana passada, e eu ouvi uma tese, né, ainda não consegui confirmar isso, de que isso teria a ver com a movimentação do PT agora, a liderança do PT, a renovação. Então, que uma pessoa, uma hipótese ainda, eu estou tentando confirmar, mas de que o José Eduardo Cardoso teria mais uma vez ido lá com canto de sereia e falar o seguinte, não, ajuda a gente a tirar a Gleisi da presidência e colocar o Fernando Haddad já como presidente do partido, para já sagrar ele como o candidato e a liderança de 2022, que aí eu vou tentar mexer meus pauzinhos para tirar no Supremo. Mesma promessa lá que ele fez lá, né? Olha, você entra hoje, sai na quarta. Mais uma vez, olha, bota o Haddad já como cara, para ele ser a cara do partido, superar, acabar com qualquer veleidade das bases se revoltarem e pegarem a parte realmente popular, tomar as rédeas no PT. Não, vamos já sagrar com seu beneplácito o Haddad como a cara do partido, aí sim a gente pode entrar ao lugar. Então continua a mesma lenga-lenga de 2018, esse pessoal indo lá falar com Lula, olha, faz isso, né? Não afronta o judiciário, não faz isso. O duro
é o Lula continuar recebendo esse pessoal. Se ele não entendeu ainda que não tem... Eu não sei também até onde ele pode escolher as visitas que vão, né? Coitado também, se ele estiver lá, ficar recebendo esse pessoal. Agora, mesmo se for realmente, eu vou tentar confirmar essa hipótese, mas se for realmente isso aí... Inclusive, eu acho curioso, Wellington, quando acabou a campanha, o Haddad falou, não, eu não tenho do que... né? Eu vivo do meu trabalho, então vou voltar a dar aula. Não, ele virou tuiteiro. Né? Ele passa o dia repercutindo coisa do Bolsonaro, então assim, é curioso, né? Ele deve ter algum apoio aí para ele poder passar o dia no Twitter repercutindo coisa do Bolsonaro em vez de estar trabalhando, dando aula, como ele tinha dito que ia fazer, e parece que ele continua nutrindo essas expectativas de realmente impedir que o PT volte a dialogar e a representar as suas bases populares. Então, tá essa hipótese aí, eu estou investigando ainda para ver se há confirmação, Wellington Calazans. Lula é um sequestrado, coitado. Hoje, qualquer coisa que Lula faça ou fale é pensando mais na liberdade dele do que em qualquer outra coisa. E a gente aqui não condena isso, né, Wellington? Um homem idoso, um homem que está quase com 80 anos, a família, perdeu a esposa, teve um primo assassinado quando estava resistindo. Então, eu já falei aqui, se o Lula em algum momento falar, olha, eu fiz a minha parte, o máximo que eu pude, eu quero pelo menos agora, no fim da vida, poder ver meu neto, bisneto, filha, entendeu? Porra, eu não vou ocupar agora, a gente tem que saber o que significa politicamente. Não, politicamente acabou. Politicamente acabou e não adianta forçar a barra. Se voltar aí... voltou com acordo. O preço que o sul-africano paga pela liberdade de Mandela 30 anos depois é muito alto. A vida do negro na África do Sul é uma miséria. O dinheiro está todo na mão do rico, que dividiu o Prêmio Nobel da Paz, né? De Klerk, dividiu o Prêmio da Paz, Nobel da Paz, com Nelson Mandela, que ficou 30 anos preso. O opressor dividiu o Prêmio da Paz. Você entendeu? Você que está me assistindo? O preço? O pobre continua no apartheid, porque ele não tem a menor chance. Aí agora, porque estava surgindo uma onda perigosa de revolta dos negros sul-africanos, eles liberaram o casamento homoafetivo. Pronto, acabaram os problemas, né, Rômulo? E a frente de combate, uma das frentes de combate dessa esquerda fake é ficar querendo nomeação do Lula para esse prêmio aí, isso que você está mencionando, Nobel da Paz. Incrível isso. Então, assim, um prêmio que teve, como você falou, Frederic de Klerk, que era o presidente do apartheid, se impôs como vice do Nelson Mandela, já na suposta superação do apartheid. Não foi o Nelson Mandela que escolheu, não. Ele falou, não, para entrar eu sou o vice. Assim, para te soltar da cadeia e você chegar, eu sou o vice. Né? Então, assim, esse pessoal, como você falou, dividiu o Prêmio Nobel da Paz, um prêmio que foi dado a Henry Kissinger, um prêmio que foi dado a Barack Obama, que entrou para bombardear todo mundo, no primeiro ano do mandato. O pessoal já dá, aí o pessoal fala, não, vamos fazer a campanha para ele ganhar e tal. Enfim, é realmente uma esquerda que está a serviço da direita, consciente ou inconscientemente, ela está a serviço da direita. Então, de fato, é uma frustração muito grande, mas a gente vai seguir aqui fazendo o nosso trabalho, e eu já estou na mão com o banner, Wellington, acho que a gente pode encerrar o programa com ele, mais um banner caprichado do Carlos Krebs, ele que é o mestre do Photoshop. Eu peço que você aí que está nos assistindo, preste atenção na velhinha do bolo de aniversário do Duplo Expresso de 1 ano, né? O pessoal fica doido quando a gente fala, então, bomba, áudio bomba, documento bomba. É bomba, vai fazer o quê? É bomba, eles têm inveja, porque eles não têm, os deles é tudo estalinho. Aqui é bom, quando é bomba o negócio tem megatom, Wellington. Pois é, Raul Seixas disse, quando a flor é uma flor e não tem outro jeito da gente dizer, se é bomba e não tem outro jeito da gente dizer. Duplo Expresso fica aqui, volta amanhã às 6 da manhã de Brasília. Daqui a pouquinho tem o Drops, que é o resumo desse programa de hoje. Muito obrigado e parabéns aí por estar nesse time dos 26 mil. Vamos dobrar essa meta aí no aniversário de 2 anos, tá bom? Até lá.